Posso te chamar de Cris? Por favor, Então, né, Evaristo? Você já me falou do dieta da lua, dieta do sol, Como dieta da terra. emagrecer em uma semana? De médico e louco, todo mundo tem um pouco, então todo mundo acha que sabe emagrecer. A pergunta que as pessoas fazem pra mim o tempo inteiro: como que você conseguiu emagrecer? Você já deu uma cola no começo da nossa conversa. Já. É uma doença crônica, complexa, recidivante, não tem cura, mas tem controle e tratamento sim. Ouvir você falar sobre a sua história é muito importante, porque toca outras pessoas. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, eu sou Evaristo Costa e esse é o videocast Meu Peso, Minha Jornada. Um espaço que a gente está usando para falar sobre qualidade de vida, sobre saúde. E você pode clicar nesse vídeo aqui, já curtir. Pode também clicar no sininho e receber mais notificações sobre os próximos episódios. E também pode compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Porque a gente compartilhando informação, a gente pode chegar na pessoa certa. E aqui tem muita informação relevante. E ao longo dessa temporada, a gente está conversando com diferentes pessoas que têm diferentes histórias, diferentes trajetórias. E é isso que a gente está trocando. A gente está trocando informações e também buscando mais informações de como lidar com a obesidade. Sem mais delongas, eu vou apresentar as minhas entrevistadas, lembrando que o tema do programa de hoje é O Peso Importa, a Obesidade como Doença Crônica. Tá aqui comigo a atriz Cristiana Oliveira. Obrigado, Cris. Querido, eu que agradeço. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Prazer é meu também. E também a gente tá aqui com a médica endocrinologista, doutora Paula Pires. Doutora, obrigado pela presença. Muito obrigada pela Adorei oportunidade. as minhas entrevistadas femininas de hoje. Bora! A gente está aqui conversando com várias pessoas ao longo desses episódios para a gente perceber e para a gente entender que a trajetória para chegar ao resultado é diferente de cada caminhada. E a troca de experiência ajuda as outras pessoas a entenderem que a obesidade é uma doença crônica e que a gente tem que tratar. E é isso que a gente está discutindo aqui. Eu vou começar fazendo a minha primeira pergunta para Cris. Posso te chamar de Cris? Por favor, né, Evaristo? Pronto. Cris, todo mundo te conhece, a gente te assiste pela televisão, o Brasil inteiro te conhece, e eu acho que é muito difícil esse julgamento, porque a gente conhece os seus papéis, a gente admira você na televisão, as personagens que você faz, mas ao longo da sua vida a gente também acompanha a sua oscilação de peso. Né? Deve ser muito difícil, como eu disse, esse julgamento. Eu queria que você fizesse uma análise, eu sei que pode ser muito longa, mas assim, resumidamente, como é que é enfrentar isso aos olhos do público? Gente, é muito complicado. Eu sei, existe um histórico meu, né, sobre essa questão de estar sempre muito acima do peso e daqui a pouco perder bastante peso, só que começou na adolescência, vou tentar ser sucinta, mas começou na adolescência e aí já era uma cobrança, se eu estou falando de década de 70, final de década de 70, existia uma cobrança externa muito grande e às vezes dentro da minha família também, de não aceitar a minha condição e eu tive essa dificuldade de autoaceitação e de preocupação com que os outros iriam falar de mim, porque nessa época eu estava muito acima do peso. Eu tinha 48 quilos acima do peso. Eu estou falando de 16 para 17 até 19. E depois, como atriz, eu comecei já muito magra, porque eu recebi uma cobrança muito grande da época que eu era modelo. Olha a incoerência, quer dizer, uma pessoa que usava fotos de modelos magras, né, na geladeira, colada com durex, para poder seguir o exemplo dessas modelos e depois acabou sendo atriz, né? Acabou acontecendo na minha vida e eu comecei sempre muito magra, sempre com muita cobrança das pessoas, mas uma admiração, porque eu era magra no início da minha carreira e ao longo da minha carreira eu lembro que eu infelizmente, eu desassociei a questão da saúde e da estética. A estética, para mim... Tem algumas fotos suas, a gente vai passando essas fotos enquanto você vai falando. Pois é. Então, eu não tinha essa consciência absoluta da importância da saúde que eu tenho hoje, né, com 60 anos, onde eu me considero uma pessoa equilibrada. Então, a saúde para mim estava em segundo lugar.
ou em último lugar, eu não ligava. Era a única coisa que eu queria era corresponder à expectativa dos outros comigo. Porque é como as pessoas veem. As pessoas não se importam com a saúde, elas se importam com a aparência. Pois é, e quando você vai ver por dentro, é uma questão multifatorial. Você precisa de apoio, você precisa de uma assistência, você precisa de pessoas, de profissionais junto com você para te ajudar nesse processo. E eu era muito sozinha nesse sentido, e eu apelei para dietas completamente loucas, assim, dieta do ovo, do abacaxi, do não sei. E foi um negócio que eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, pelo amor de Deus, me indica um endocrinologista, me indica alguém que possa me ajudar nessa situação. E aí foi o dia que ela realmente se compadeceu de mim e aí me indicou um endocrinologista que eu lembro até hoje como que foi a orientação dele. E durante muitos anos eu fiquei altos e baixos, mas era assim, 3 quilos, aí emagrecia 5. Daqui a pouco 10 quilos, emagrecia. Fazia o que aquele médico tinha me recomendado, mas também seguia aquelas outras coisas, porque eu tinha essa vulnerabilidade de acreditar em tudo que as pessoas falavam, né? E como o meu interesse era só emagrecer, o meu interesse não era perceber, ou na medicina, ou cientificamente, as coisas que realmente estavam ali para me ajudar, é que houve essa oscilação, é que eu fiquei com esse efeito sanfona o tempo todo, entendeu? Ô, doutora, é difícil para as pessoas entenderem a importância desse tratamento contínuo, que a obesidade é uma doença crônica, que você vai ter que estar sempre de olho nela, você não vai poder abandonar nunca, assim, porque senão você fica nesses altos e baixos, no efeito sanfona que a Cris falou. É difícil para as pessoas entenderem isso? Evaristo, eu acho que depois da pandemia, as pessoas já entendem mais que o peso, de estar acima do peso, impacta a saúde. Então, eu acho que isso já melhorou um pouco, porque antes as pessoas nem tinham tanto essa noção, né? Achavam que era só estética. Mas o fato da obesidade ser uma doença ainda é muito difícil para as pessoas aceitarem. E isso porque muita gente pensa, como é que algo que é só fazer dieta e exercício físico é uma doença? Algo que depende apenas da minha força de vontade, isso é uma doença que tem que ser medicada? Ainda é muito difícil para as pessoas entenderem isso. E como é algo muito visível, as pessoas também se sentem estigmatizadas, julgadas e não querem dizer que elas são doentes por estarem acima do peso. Mas a verdade é que, assim, ter excesso de gordura é sim uma doença, porque isso altera uma fisiologia interna mesmo. É como se a gente ficasse com o metabolismo defeituoso. E isso pode levar a mais de 200 outras doenças. Então, assim, é uma doença, mas isso não significa que a pessoa tem que ser definida por isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, ela não é diabética. Ela é um pai de família, um trabalhador honesto, ela é um monte de outras coisas, só que ela tem diabetes. Com a obesidade é a mesma coisa, a pessoa não é obesa, ela tem obesidade. E tendo obesidade, hoje em dia, a gente sabe que existem tratamentos efetivos. Não cura, mas existe tratamento com controle, tratamentos bem estruturados, assim como a gente tem para um tratamento de uma hipertensão, uma dislipidemia, uma diabetes, né? Então, é importante sim as pessoas aceitarem que isso é uma doença. Doutora, ouvindo a sua explicação, eu volto no tempo e percebo que a gente tem uma educação muito diferente de como hoje deve se tratar uma pessoa com obesidade. Então, assim, aquele gordo, você denomina a pessoa, aquele obeso. E hoje não é mais essas denominações que a gente usa. Como o exemplo que você deu, uma pessoa com diabetes é uma pessoa com diabetes, não um diabético. O que é o correto hoje em dia? A pessoa que tem obesidade, né, ela tem uma condição clínica e ela não pode ser definida por essa condição clínica. Ela é muito mais do que só um corpo acima do peso, né? E a gente sabe que para os pacientes isso importa muito. Essas linguagens, essas denominações, o estigma, o preconceito paralisa a pessoa e muitas vezes ela nem quer procurar tratamento, porque isso não acontece só no dia a dia, na rua, nos consultórios médicos também acontecem, né? Aqueles médicos que falam, é só fechar a boca e fazer exercício que você vai emagrecer. É muito fácil né? falar É muito isso, fácil falar Quer isso. falar um pouco da sua experiência sobre isso? Não, gente, é que na verdade, como foram várias fases, mas eu acho que tudo tinha a ver um pouco com a minha autorrejeição, digamos assim.
Foi uma coisa de ser caçula de 9 irmãos, de sempre, de nunca me sentir pertencente, sempre ouvir os mais velhos falando o que era certo, o que era errado. O discernimento era uma coisa que não era só meu pai e a minha mãe que falavam, eram os meus irmãos. E estar naquela situação era uma situação que eles me criticavam muito e falavam para mim: você tá feia, você não é o que você era quando você era mais jovem, tipo 13, 14 anos, que eu era uma menina magra e era bailarina. E eu acho que no momento em que eu engordei, na minha juventude, na minha adolescência, digamos assim, foi um pouco isso, muita preocupação com o olhar externo, começando da minha família e também indo para os amigos. E tinha uma coisa, um detalhe que eu acho muito interessante de falar também, é que eu comia escondido, comia muito, muito. E guardava a comida debaixo da cama, o resto da comida debaixo da cama. E eu saí da escola nessa época. Por quê? Porque quando eu entrei na escola, eu era uma menina que ainda era bailarina e era magra. 6 meses depois, 7 meses depois, o meu corpo mudou. Então eu tinha vergonha de ir para a escola e de ouvir das pessoas, e realmente era um tempo que existia essa crítica muito grande de se você não é magra, você é diferente, você não pode ser aceitada. Tá fora do padrão. Tá fora absolutamente do padrão. Uma coisa que eu acho que infelizmente perdura muito, né? E como uma preguiça, uma falta de força de vontade, como se a pessoa não quisesse fazer nada com aquilo, né? E muitas vezes são as pessoas que mais estão tentando. As pessoas acima do peso já tentaram todas as dietas. Mas, Paula, doutora Paula, né? Porque você é mais nova que eu, posso chamar de Paula. Lógico. Paula, o que eu pergunto pra você é o seguinte, quando eu comecei a engordar, eu lembro que eu estava muito depressiva. Que foi a motivação de eu compensar aquele vazio e aquela dor Com comida. com comida. E foi a partir disso, talvez uma decepção que eu tenha vivido, a partir disso é que eu comecei a engordar muito, e aí depois foi auto-rejeição e foi fugir de uma sociedade. Então, uma outra coisa que aconteceu também é que quando eu tinha 16 anos, que estava no auge, né, muito acima do meu peso, eu, por vergonha das pessoas que eu tinha conhecido e que tinham me conhecido magra, eu fugi de casa, fui para São Paulo, vim para São Paulo, para que essas pessoas me aceitassem do jeito que eu estava. Que não te conheciam porque antes, não me conheciam antes, porque não tinha como me comparar com aquela menina que até os 15 anos seguia um padrão, né, que fazia dança e que depois aconteceu alguma coisa na minha vida e que acabou engordando muito e ficando E aí era um círculo vicioso, entendeu? Gente, sabe o que acontece? E sozinha, Paula, sozinha. Imagina, um dos maiores pesquisadores em obesidade, o Liam Kaplan, ele fala que não é comer muito que leva à obesidade. E sim, a obesidade te faz comer muito. Então, assim, independente da causa, então a sua causa foi mais emocional. Sim. Mas independente da causa, tem causas genéticas, tem o sedentarismo, estresse, medicamentos, mas independente da causa, a pessoa atingiu a obesidade, ela vai ter mais fome do que uma pessoa que não tem esse excesso de gordura. Porque essa fisiologia interna metabólica de hormônios, neurotransmissores, ficou alterada. Então, você falar para uma pessoa com obesidade que ela tem que comer menos, é muito injusto. Não é tão fácil assim. Ela tem mais fome que o normal. Olha, isso eu não sabia. Que interessante. Tô aprendendo com você, viu, doutora Olha, Paula? nesses episódios que a gente tá fazendo aqui, eu também tô aprendendo muita coisa. Como falar, como se referir a uma pessoa com obesidade, como tratar a obesidade, como entender a obesidade como uma doença crônica. Você falou no começo da nossa conversa que você fez loucuras. Não esqueci isso de que você me falou. Fiz loucuras. A gente tem um print aqui, eu acho que você deu uma entrevista, inclusive, falando disso, assim. Cristiana Oliveira revela que já fez loucuras para ter corpo padrão. Engordei o dobro. Eu queria que você me falasse assim, que loucuras são essas? Você já me falou do dieta da lua, dieta do sol, dieta da terra. Mas é isso muito, é o que eu te falei, entendeu? É com preguiça, foi uma preguiça de procurar alguém para ajudar, até a minha mãe perceber que eu estava precisando de ajuda, ou a falta do pedido de ajuda. Aí eu comprava essas revistas.
que falavam disso. E nessa época, final da década de 70, início dos anos 80, que tinham essas revistas de como emagrecer em uma semana, como emagrecer 10 quilos em um mês. A sopa tal por uma semana. Exatamente. Aí o que acontecia? Eu, sem pedir ajuda, entendeu? Achando que eu podia resolver as coisas sozinhas, eu realmente apelei para essas revistas que falavam de boa forma. E aí eu até consegui emagrecer. Óbvio que eu consegui emagrecer. Eu comia pouco, eu cortava um monte de coisa, mas só que fiquei desidratada. Perdia músculo, né, massa muscular. Só que eu não tinha consciência de nada disso. Eu simplesmente queria emagrecer. Eu queria corresponder, eu queria mostrar para minha mãe e para minha família que eu estava conseguindo sozinha ser magra. Só que aí, quando eu parava, o corpo falava, então você me privou de tanta coisa que agora eu vou pegar e, Engordar o dobro. Vou engordar o dobro. Qual a importância, doutora, de ter um acompanhamento de um especialista? É que assim, Evaristo, a gente tem etapas, né, a serem seguidas para que o paciente atinja um emagrecimento saudável. Eu tenho até um jeito fácil de explicar isso que eu falo nas consultas, que é assim, são os M's do tratamento da obesidade. Então, qualquer coisa fora disso, gente, aí já é modismo, mídia, pessoas falando sem saber. Demais, meu Deus. É isso, é o que eu vou falar. Então, a gente precisa de menos calorias. Certo. É o primeiro M, menos calorias. Precisa. Não é ficar o doido da caloria, tudo tem que contar caloria, não. Mas a gente tem que fazer uma dieta hipocalórica. Só que não adianta, por exemplo, Paula, então eu vou comer brigadeiro e batata frita todo dia, mas vai dar 1000 calorias, tá tudo bem. Não. A gente precisa de mais nutrição. Sim, com certeza. Então, é menos caloria com mais nutrição. Tem que ter a proteína, a fibra, os minerais. Mas também, se for só saudável liberado, o saudável também pode ser calórico. Claro. Então, tem que ter a menos caloria e mais nutrição. Qual que é o terceiro M? E todos são importantes iguais, tá, gente? Mais movimento. Não adianta você fazer uma dieta, tudo bonitinho, perder 20 quilos se você tá sedentário. Você vai perder músculo e depois você vai reganhar tudo de volta, porque o corpo não foi feito para perder peso. O corpo foi feito para ganhar peso. E se você não aumentar teu metabolismo criando músculo, você vai sim ter o efeito sanfona. O quarto, que é tão importante quanto os outros 3, mente saudável. Não adianta nada você fazer uma dieta, fazer exercício, às vezes muito exercício, ficar em função disso se você tá com insônia, tá estressado, tá deprimido. Teus hormônios vão ficar todos bagunçados e você também vai reganhar esse peso todo de volta. E o quinto é medicamento. Para sobrepeso e obesidade, hoje em dia, a gente tem indicações oficiais do uso de medicamentos. E são medicamentos, graças a Deus, a medicina da obesidade vem evoluindo de um jeito que hoje a gente tem moléculas que atuam exatamente nesse defeito fisiológico. E não só aqueles inibidores antigos que davam muitos efeitos colaterais. Nossa, eu tomei uma vez isso que eu chamava de mata-rato. É mesmo? Você teve uma reação? Meu Deus, foi um negócio horroroso. Uma vez só na vida, para nunca mais. E isso estigmatizou e ainda estigmatiza hoje o tratamento sério, com medicações boas que a gente tem, né? Então, seguindo todos esses M's, mas todos mesmo, pode ter certeza que você vai conseguir um emagrecimento saudável. E aí, por isso que é importante a equipe, porque a gente já sabe, a gente consegue dar um atalho do melhor jeito. Sozinho ninguém consegue? Eu acho que sozinho as pessoas têm muitos mitos e verdades e ficam confusas. Porque, assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco, então todo mundo acha que sabe emagrecer. Aí vai do seu jeito, eu acho que acaba errando, muitas vezes. Então é bom ter um olhar externo, principalmente, se possível, de uma equipe multidisciplinar. Claro que nem todo mundo tem acesso, mas eu imagino que ao longo dos anos nós teremos clínicas especialistas em tratamentos de obesidade, no SUS, enfim, que isso vai evoluir. Isso é muito importante para dar Fala um pouco mais acesso. dessa evolução, porque tem evoluído bastante a ciência para o tratamento da obesidade. Como está essa evolução? Tá muito legal, é muito legal ser endocrinologista nos dias de hoje. Ai, que bom. E eu acho que isso vai só melhorar. Nós temos várias moléculas atualmente que atuam nesses defeitos. Ainda há um custo mais elevado, mas a gente sabe que a tendência é a ciência ir evoluindo para isso ficar mais acessível. Várias moléculas sendo desenvolvidas e essa noção de que é um tratamento contínuo. Então, que o paciente não vai parar. É um tratamento para sempre. Muitas pessoas ficam tristes quando eu falo isso no consultório, acham injusto, porque ela pensa que ela nunca mais vai poder comer o que ela gosta. E não é bem assim. Ela aprendendo a se nutrir,
tendo noção das calorias, fazendo exercício, ela pode sim. Disciplina é liberdade, né? Às vezes ela tem aquela disciplina ao longo da semana para no final de semana comer algo gostoso e ela vai aprendendo. E é assim, né, gente, até com quem é magro. Se a gente não se cuidar, por exemplo, uma pessoa magra, não se alimentar bem, não fizer exercício, hoje em dia ela vai engordar. Hoje em dia quase todo mundo engorda por conta do jeito que a gente vive, né? Então, é um cuidado para sempre, mas é um cuidado que todo mundo deve ter. Eu sinto que os meus pacientes com obesidade às vezes ficam tristes, como se, nossa, eu vou ter esse fardo pro resto da minha vida. Não, todo mundo tem que fazer exercício, todo mundo tem que cuidar do sono, da saúde mental, todo mundo tem que saber se nutrir. Talvez esse paciente vai ter que tomar uma medicação, e ok. Você tem um tumor, você não vai fazer um tratamento? Você tem vai se cuidar. sim. colesterol, você não vai tomar? E tudo bem, ainda bem que a gente tem medicações. E por isso que é tão importante essa equipe, como você falou, que graças a Deus, um outro detalhe que você falou, que isso vai se transformar numa coisa mais acessível também pelo SUS, e que isso é muito importante, porque a pessoa que não tem condições, né, de pagar esse tratamento, qual foi a palavra que você falou? Multidisciplinar, né? Pelo menos tem acesso, porque eu acho que a orientação e a orientação certa é extremamente importante, mas a gente vive numa época da internet que, como ela falou, muita gente acha muito sobre alguma coisa. E dependendo dessa vulnerabilidade, essa indisposição de absorver informações, essas pessoas acabam acreditando nesses supostos milagres que são apresentados na internet. E existe uma outra coisa também que acontece, que eu observo em comentários de pessoas que emagreceram e tal, é a crítica, os comentários maldosos de dizerem assim, você só é vitorioso ou você só merece elogio se você sozinho conseguir emagrecer. Ou seja, falando no sentido assim, eu não consigo. Se eu tivesse o dinheiro que você tem, eu poderia também ir a uma clínica ou trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Então, é sempre assim, essa mágoa de dizer, eu estou nessa situação porque eu não tenho dinheiro. Porque eu não tenho condições. Não tenho condições. Quando você passa a ter o público te oferecendo isso, todo mundo passa a ter acesso. Exatamente. Tem que todo mundo ter acesso, né? Agora, Evaristo, doutora Paula, a quantidade de gente, e eu vou falar duas situações que eu já passei na minha vida para vocês entenderem como existe um discernimento nesse sentido. A pergunta que as pessoas fazem para mim o tempo inteiro, como que você conseguiu emagrecer? Como? Você precisou de ajuda? Você teve algum medicamento? Você teve alguma coisa? Porque as pessoas acham que eu, nesse momento da minha vida, aos 60 anos, eu estou bem e não sabem como foi a minha busca de uma forma profissional para que isso acontecesse também. Posso emendar uma pergunta em cima querido. disso que você está falando? Quando é que você percebeu que precisava virar a chave? Quando você virou a chave para isso? E você acha que hoje você encontrou o equilíbrio que você precisava? Com certeza eu encontrei. Existem duas viradas de chave na minha vida. Aos 37 anos. Eu estava numa época, até então, depois pode até ver as fotos de capa de revista, que eu estava numa época que era 100% estético e nada de saúde, não porque eu rejeitasse a saúde, e sim porque ela não tinha tanta importância para mim. Que foi uma época que eu era... a minha vida era isso. A minha vida era isso. Eu conversava com as pessoas sobre isso e tal, e não tinha vida, não tinha equilíbrio, e fiquei extremamente magra. Linda ao olhar do outro, as pessoas falavam para mim, trabalhava a beça, fazia desfiles, fazia fotos e tal, todo mundo, e por dentro eu naquela tristeza, porque eu não tinha equilíbrio nenhum alimentar. Eu era uma dieta hipocalórica, mas exagerada. Foi só o primeiro M, né? Todo o resto. Primeiro M, eu não fazia o resto. Aí ali, aos 37 anos, eu falei, Cristiana, chega. Você não está feliz, isso não está te fazendo bem. Porque você está preocupada só com o olhar do outro te julgando. Caramba, cadê teu amor próprio? Cadê um olhar para dentro? Cadê o teu crescimento? Chega! E aí eu comecei a comer mais equilibradamente, sem exagero, mas houve um processo de engordamento, digamos assim, porque eu comecei a comer mais calorias.
Mas fui procurando esse equilíbrio. Essa foi uma, mas ainda preocupadinha em manter aquele peso, ou não engordar e tal, mas não tão problemática. Agora, o meu equilíbrio mesmo, em todos os sentidos, multifatorial, e que eu fui de encontro a essas questões, foi depois da minha menopausa, que foi aos 52, 53 anos. Eu estou falando de 7 anos atrás. O doutor, ela contando a experiência de vida dela, a gente vê que teve teve sofrimento ao Teve, longo dessa claro, caminhada. gente, não é muito isso? até. Você foi aprendendo na marra o que te servia e o que não te servia. Exatamente. Doutor, é possível não passar por esses altos e baixos? Evaristo, tem um estudo que mostra que uma pessoa com obesidade, para emagrecer e manter, ela passa por 8 efeitos sanfonas na vida. Então, isso é a história natural da doença. E hoje a gente sabe, com o avanço da ciência, que tem como sim evitar isso. A gente tem uma média de 60 tipos de obesidades. As obesidades não são iguais, então o que você passou talvez é diferente dele. E assim, numa consulta médica é quase como se a gente colocasse o paciente numa caixinha, a gente consegue meio que classificar ele. Qual o teu padrão alimentar? Você é de beliscar, é compulsão, é hiperfágico? Você tá deprimido, é ansiedade, é menopausa? Tem resistência à insulina? Não tem? A gente vai classificando. E através de exames também Através são de feitos. exames, uma anamnese completa, e aí a gente consegue direcionar o tratamento. Então, por exemplo, muita gente vê ela bem, eu quero saber o que você fez. Mas talvez o que você precisa é de outra coisa. Por isso que, para evitar esses altos e baixos, tem que ter especialista em obesidade na jogada, na minha opinião. Não, desculpa, já te interrompendo. Uhum. É que eu falei que tinha dois fatores que eu passei na minha vida que me fizeram a não responder essas perguntas de como você emagreceu, me dá o teu milagre, não, me dá o teu segredo e tal. A primeira foi nos anos 2000, quando eu fui chamada por uma empresa para falar sobre obesidade. E logo em seguida disso, para funcionários de uma grande empresa. E aí, a partir disso, começaram a me chamar para falar sobre a minha obesidade. E eu comecei a perceber que eu estava eu estava mostrando para eles como eu tinha emagrecido e eles estavam querendo seguir o meu exemplo. Eu interrompi esse processo a partir do momento que eu falei, eu não sou médica, eu não sou especialista no assunto, eu não posso dizer sobre uma coisa que deu certo comigo para uma outra pessoa. Então, eu parei de dar esses depoimentos por causa disso, porque eu queria ser extremamente verdadeira. E agora, quando as pessoas perguntam para mim, o que você fez para emagrecer? Qual é teu milagre? Eu falo, gente, isso é tão particular, é tão pessoal. Mas eu não tenho dinheiro para isso e aquilo, não sei o que. Eu falei, não, mas faz uma pesquisa séria, com profissionais sérios. Não tem um endocrinologista na tua cidade. Aí eu começo meio que a tentar direcionar para o lado certo, mas nem sempre esse lado certo que eu acho que pode surgir é o certo. Então, é muito difícil para mim dizer, olha, para mim aconteceu que eu me tornei intolerante a vários alimentos e tal, mas o teu organismo é completamente diferente. O médico que você for procurar, que é um médico especialista, vai através de uma anamnese, entendeu? Que são os exames todos, ele vai poder dizer o que é que está te engordando, como é teu organismo, como que é o seu hábito alimentar. E é complicado para mim, porque como a gente está sempre exposto, a atriz, o ator sempre exposto, e quando a gente passa por um processo de emagrecimento, de perda de peso, as pessoas colocam a gente como referências. Então, eles acham que realmente o que nós fizemos para a gente vai dar certo com eles. E aí podem seguir pelo caminho errado. Eu concordo plenamente quando a gente já conversou nos outros episódios anteriores também sobre isso, é que cada um tem o seu caminho. Sim, sim. Mas ouvir você falar sobre a sua história é muito importante, porque toca outras pessoas. Sim. Né? O caminho daquela outra pessoa que está te ouvindo pode ser diferente, mas você serve de incentivo para muita gente, né? Nesse caminho que você percorreu, cheio de pedras. Muitas e que você pedras, encontrou uma forma de lidar com essa doença crônica, que você hoje se sente muito melhor, não se sente? Nossa, eu sou outra pessoa. Perfeito. Com outra disposição. Fico e muito tal. feliz de ouvir. Mas agora eu tenho eu não sei a palavra, mas eu tenho a consciência e a humildade de saber que eu preciso de ajuda.
Então eu tenho essa equipe disciplinar, graças a Deus, que me ajuda sempre. Perfeito. E eu sou obediente, eu sou boa aluna. Isso é importante também, né, doutora? É. Um bom paciente. Não adianta ser paciente teimoso. A gente fala muito que o paciente não tem culpa, né? Mas ele tem responsabilidade de procurar autorresponsabilidade. ajuda e fazer o tratamento correto, né? Tô adorando essa conversa. A gente tem um quadro aqui que chama Mito ou Verdade. A gente vai pôr uma frase aqui no nosso telão e eu quero que vocês me digam se vocês acham que isso é mito ou isso é verdade, pela sua experiência de vida e pelo seu conhecimento em estudo. Então vamos para a primeira frase. Assim, a obesidade é considerada uma doença crônica, assim como diabetes e pressão alta. Essa tá fácil de acertar porque você já deu uma cola no começo da nossa conversa. Já tem Você a resposta. acha que isso é mito ou é verdade? Verdade, Cris? isso é verdade. Doutor, é mito ou é verdade? É verdade, e o pano de fundo é muito parecido. Todas essas 3 são doenças genéticas, que são relacionadas ao estilo de vida. Então, por que a gente não trata a obesidade como a gente trata a hipertensão e o diabetes tipo 2? Por estigma, por preconceito. Então, realmente, isso tem que acabar. Então pronto, já colocamos nosso carimbo, verdade. Verdade. Vamos para a próxima, para a segunda frase. Perder peso é uma questão de força de vontade. Cris, Não, é falso isso. falso. É. É falso, doutora? Evaristo, a gente tem um hormônio da fome que chama grelina. E a gente deve ter mais de 10 hormônios da saciedade. E qual que vence? O hormônio da fome. É muito difícil, a gente não tem controle do nosso apetite muitas vezes e é muito complexo. Então, falar que é uma questão de força de vontade é simplificar uma questão muito complexa. É isso, ela falou certo. É complexo isso. Então a gente vai ter que pôr o selo aí. Mito. Tá certo. Vamos para a terceira frase. A terceira frase: existem soluções milagrosas para tratar a obesidade de forma fácil e rápida? Cris, você acabou de contar a sua história. Contei a nossa história longa agora. história. É absolutamente mito isso. Doutora, São os M's, tem que seguir todos eles, não adianta. É isso e é pra sempre. então pronto. Pode pôr o selo mito. Terminamos com as 3 frases. Quero fazer uma pergunta para você. Você acha que a sua maturidade te trouxe mais estabilidade? Foi o que te ajudou a conquistar essa estabilidade que você tem hoje? Nossa, completamente. Completamente. Porque você contou como que a sua você história falou, antigamente você estava preocupado com o que as pessoas pensavam, com o seu corpo visual e não saudável. Não, saudável, Então a maturidade foi fundamental para mim. Obrigado pela Foi palavra. fundamental. Foi aí é um divisor de águas real na minha vida, porque eu acho que até eu entrar na menopausa, incluindo o início da menopausa, que foi muito sofrido, começou os momentos de eu perceber, primeiro, que o meu amor próprio, a minha autoestima começou a se elevar com a informação, o conhecimento, e também quando eu comecei a perceber que eu não queria mais ter consequências negativas com as minhas atitudes. Porque eu tive momentos assim de achar que liberdade era você fazer determinadas coisas na sua vida. De vez em quando isso não faz mal. De vez em quando você pode fazer, como se fosse assim, tipo, liberdade é isso, é você fazer o que os outros dizem para você fazer e aí você não faz. E não era isso. A sensação era tão ruim para mim. Eu tô falando de exageros mesmo, né? Que eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. E eu comecei a descobrir, aí que é uma questão de conhecimento, de pessoas que estudam isso, que são capazes de me dizer, de que eu tenho intolerância a glúten, que eu tenho intolerância à lactose, que tem determinados alimentos que eu não me dou bem, começar a ter sensações ruins, às vezes até de chegar em casa chorando, falar para meu marido, eu não aguento mais ver a minha barriga desse jeito, ver esse mal-estar que eu estou sentindo e tal. Eu quero agora ter uma alimentação bacana, equilibrada, e quero continuar fazendo as coisas que eu preciso, porque se eu não olhar para mim, olhar para o meu problema e saber que ele é crônico, eu nunca vou conseguir lidar bem com ele. Então foi uma disposição minha, de verdade, de falar, chega, eu não quero me sentir mal com determinadas coisas. O prazer que eu tenho acaba sendo muito menor do que a sensação ruim que eu tenho. Então eu prefiro não transformar esse prazer em outra coisa. Perfeito. Ir para outro caminho. Doutora, ela está falando de maturidade. A Cris comentou também sobre menopausa. Você deve receber pacientes de todas as idades. Então, a maturidade e chegar na menopausa, qual é a influência disso na obesidade?
Depois dos 40 anos, os hormônios femininos já começam a mudar, né? A média da população brasileira é entrar na menopausa com os 47 anos, mas hoje a gente sabe que 5 anos antes, a gente já tem uma perimenopausa, a mulher já começa a ficar diferente. Isso faz com que ela vai perdendo músculo, principalmente a mulher que não faz exercício, e vai engordando. Na menopausa, Evaristo, a média de ganho de peso é 6 quilos, mesmo a mulher fazendo tudo igual. Fazendo tudo igual. Entrou na menopausa, né? Reduziu o estrógeno, ela ganha 6 quilos. Então, hoje em dia, a gente já tem um olhar para a perimenopausa para cuidar dessa mulher, para ela não ter esse ganho de peso. Preventivo. Então, é difícil essa fase. Eu acho que é a fase, assim, da puberdade, a gente fica muito vulnerável, puerpério, a mulher fica muito vulnerável, e na menopausa. E, além disso, os fogachos, as insônias, a mulher é muito suscetível à depressão, à ansiedade, muda muita coisa mesmo. Nossa. Quer falar, Cris? Gente, foi muito sofrido. Foi muito sofrido. Bom, de engordar, engordei 15. Meu sono foi comprometido, tudo meu foi comprometido. Os meus hormônios, libido, tudo muito complicado. Fica fora do lugar, Fico né? fora do lugar, você não se reconhece. Quem é esta mulher agora que entrou nesse estado? E realmente eu precisei de ajuda, e eu busquei ajuda, e graças a Deus hoje eu estou mais equilibrada. Não sou perfeita, eu tenho meus sofrimentos no sentido não drástico, tá? Mas eu tenho coisas que realmente eu falo, meu Deus, eu tô sentindo falta daquilo que eu tinha antes, né? Às vezes tem momentos que eu tô mais para baixo, eu sinto, mas a partir do momento que você tem o conhecimento de que isso não é culpa sua, não é você que está provocando, que é uma coisa do próprio corpo, que perfeita você nunca vai ser, que você nunca vai estar linear, sempre do mesmo jeito. Quando você começa a aceitar que isso é normal e não achar que você é um ET ou que você se diferencia dos demais, você começa a viver bem até com essas sensações que você acha que é desequilíbrio e que pode ser culpa tua. Não é. Entende? Exatamente. Então, eu acho que, sabe qual é a palavra nisso, Evaristo? Que eu acho que envolve tudo isso? É carinho por mim mesma. É amor por mim mesmo. Que legal que você conquistou isso. Olha, é uma conquista sua. É difícil, eu sei que com a grande maioria também é muito difícil. As pessoas precisam de apoio, às vezes não têm apoio. E as pessoas que estão te ouvindo agora, Cris, Desculpa. não precisa pedir desculpas por isso. Imagina, as pessoas que estão te ouvindo agora, eu acho que você serve como uma inspiração. Porque você conseguiu alcançar o seu autoconhecimento, gostar de você da forma que você alcançar o peso que você quer, a saúde que você precisa. Que recado você dá para essas pessoas que podem usar você como uma inspiração? É complicado dar recado, né? Porque aí cai naquela situação de que cada histórico é um histórico, cada situação é multifatorial. É difícil, é muito complexo, mas se olha... Se a pessoa tentar, ela vai conseguir. Se ela tentar, ela vai conseguir. Se ela olhar para dentro, se ela se permitir olhar para dentro, se ela se permitir conhecer sem medo, saber que não é culpa dela, que não é... E se ela tem falta um pouco de autorresponsabilidade para saber que ela é um ser humano especial e que ela merece de cuidado e que ela tem pessoas aí disponíveis, pessoas sérias, corretas, que podem ajudar de uma forma ou de outra, mas tem que procurar, porque é muita solidão. Parabéns. Obrigada, meu amor. Pelo seu depoimento. Doutora, para a gente encerrar, eu gostaria da sua mensagem como especialista, 3 dicas ou 3 qualquer coisa para as pessoas que estão assistindo a gente, para elas também tomarem uma decisão. De repente elas estão precisando de um pontapé para começar, para se olharem, para começar a se tratar, para entender a obesidade como uma doença crônica. O que você falaria para essas pessoas? Eu acho assim, eu falo que o peso importa, porque o excesso de peso é uma doença. Como eu falei, isso causa um defeito fisiológico no organismo. Além disso, o excesso de peso pode levar a mais de 200 outras doenças que a gente chama metabólicas, diabetes, hipertensão, mecânicas como osteoartrite e mentais, depressão, ansiedade. Mas o terceiro item, Evaristo, é que as pessoas não precisam ficar magras.
né? Aqui, tratamento de obesidade é diferente do desejo social de magreza. Sim. A pessoa que perde 5% do peso já melhora a glicemia e diabetes. Muito. 10% do peso, que não é, por exemplo, uma pessoa com 100 quilos vai para 90, uma mulher com síndrome dos ovários policísticos começa a menstruar todo mês, sendo que estava há 2 anos sem menstruar, perdendo 10% do peso. Então, assim, o peso importa? Importa, mas perder um pouco e manter já faz muita diferença. Muita A gente não diferença. quer magreza, a gente não quer normalização de IMC. É uma doença crônica, complexa, recidivante, não tem cura, mas tem controle e tratamento sim. Tá bom. Olha, a gente está encerrando mais esse episódio, Meu Peso, Minha Jornada. Eu quero agradecer a Cristiana Oliveira, quero agradecer também a doutora Paula Pires pela presença aqui nesse nosso episódio. Eu acho que é muito importante a gente trocar essa informação. Como eu já disse anteriormente, eu também estou aprendendo muito com o depoimento de vocês, com o conhecimento de vocês. E você que está aí nos acompanhando, se você quiser mais informações, é muito fácil. Você pode seguir a gente, você pode entrar lá no nosso site www.meupesominhajornada.com.br. Lá tem muita informação importante e lá você também encontra uma ferramenta para você calcular o seu IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Além de uma outra ferramenta, você clica lá e encontra um especialista sobre esse assunto mais perto da sua casa. Então, a gente tem dicas, a gente tem informações relevantes e a gente tem como você encontrar o seu tratamento adequado também. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, obrigado por você que está assistindo a gente até agora e até o próximo episódio. Tchau!